ele entra na dor e no amor. Então, se você procurar o que o Papa Francisco falou no Vaticano, me tocou profundamente. E Deus hoje está precisando de respirador. Não conseguiu ser vacinado. Está sufocado. Está com fome, está desempregado. Deus está abandonando. Porque ele está lá embaixo, junto dos que sofrem. O povo da rua é a imagem mais perfeita de Deus nesse momento. Desprezado, esquecido, abandonado. Ô, Padre Júlio, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria te desejar as boas-vindas aqui para o canal Inconsciente Coletivo. Obrigado, eu que agradeço de estar com você nesse inconsciente coletivo. Pois é. A ideia é tentar radiografar um pouco o que é o inconsciente coletivo, né? E o que eu me pergunto é o que está... Você que está há 35 anos trabalhando com população de rua, tendo até já sido cogitado entre algumas pessoas como um nome, um possível nome para se ganhar o prêmio Nobel, eu te pergunto qual que está sendo o inconsciente coletivo das ruas nos tempos de agora? O que está acontecendo em São Paulo, nas ruas? O que você está vendo? Olha, o que nós vemos, por um lado, é o aumento muito grande do número de pessoas que estão na rua. E esse aumento revela o aumento do número de mulheres e, consequentemente, o número de crianças com as mulheres, o número de grupos LGBTQIA+, muitas mulheres trans na rua, muitos grupos LGBT e casais homoafetivos também aumenta na rua. Aumenta de maneira vertiginosa o número de jovens. E um aumento muito significativo na rua é de pessoas que estão caminhando, passando pela rua e que estão circulando pelo Brasil e pelas cidades em busca de alguma resposta. Então, acho que a grande questão que está pululando na rua é encontrar uma resposta. Eles estão ansiosos por uma resposta. Que é um chinelo, que é um sábio, que é uma roupa, que é um olhar, que é comida, que é remédio, que é água. Então, aquilo que mais pulsa é como sobreviver. Para você ter uma ideia, num espaço de convivência, que é a nomenclatura correta, dada pela prefeitura, em convênio com uma entidade social que está aqui na Moca, a 400 metros da paróquia, e com o qual eu tenho muita ligação pela proximidade e por ter estado na origem deste espaço há 31 anos atrás, quando era num outro local, depois mudou de local. Mas passavam por lá, antes da pandemia, pela primeira vez, por mês, 4.000 pessoas. E, após o início da pandemia, passam, pela primeira vez, por mês, 8.000 pessoas. Tipo, dobrou. Dobrou. E pessoas que passam pela primeira vez num espaço de convivência que tem 31 anos de existência. Então, não é uma novidade, é um espaço bastante consolidado, porque ali eles têm a possibilidade de tomar banho, de ter atendimento psicológico, atendimento do serviço social,
tomar o café da manhã, ter almoço, ter acesso à água potável. E ele faz parte de um itinerário já muito conhecido da população de rua. Então, não é uma novidade, mas você repete essa mesma situação no Chá do Padre, que está bem no centro, na Rua Riachuelo. Como se você hoje for à Praça Princesa Isabel, você vai levar um susto da multidão de pessoas baixo da linha da miséria. O que é abaixo do baixo? O que é abaixo do baixo? E não tem acesso a nada. A linha da miséria, estabelecida pelos economistas, é de você ter de 1 a 5 dólares de renda. Eles não têm nenhum dólar de possibilidade de renda. Então, hoje, eu ouço isso muitas vezes. Padre, a única roupa que eu tenho é essa que está no meu corpo. Se essa roupa cair, de tanto tempo que eu estou com ela, eu não tenho outra. Com a pandemia, a nossa forma de conviver com eles mudou. Então, ela tem que ter álcool em gel, algumas vezes tem a medição de aferição de temperatura, a gente tem que ver se há algum sinal, todos têm que estar de máscara. E o que primeiro aparece quando as pessoas estão de máscara, a comunicação é toda visual, é toda pelo olhar. Uhum. Eles ficam muito admirados. Eu vou vendo isso naquele grupo que vai passando, eu vou entregando a máscara. Você fixa os olhos neles. O olhar é uma forma de comunicação que provoca uma resposta, mesmo que seja uma resposta negativa. Mas ele é muito forte como comunicação. Eu vejo que alguns, quando o olhar vai no olhar, é olhar com olhar, olhos com olhos que se comunicam, eles ficam como que presos nesse olhar. E mesmo caminhando, eles continuam fixos no olhar. Eles estão... porque, assim, as pessoas Eu mesmo, às vezes, eu tenho um pouco de medo. Eu vejo para eles, eu olho um morador de rua e eu até fico com medo. E se ele tiver sem máscara, mais ainda, né? Virou uma ameaça. Eu percebi isso na pandemia, um pouco. Que o morador de rua, ele pode ser encarado como uma ameaça, né? Se ele tiver sem máscara ou com uma máscara mais ou menos, a gente fica com mais medo dele ainda. Pois eu acho que por que só o morador de rua de máscara que é uma ameaça? Quando hoje todos estão de máscara. Eu não sei se porque eu convivo e me comunico muito com eles, com máscara ou sem máscara, eu acho que e eles percebem muito claramente quando as pessoas estão com medo deles. Uhum. E o medo não faz você olhar, você só enxerga, mas você não olha. Você não comunica o olhar. E uma coisa, eles são muito sensíveis. Como o deficiente auditivo tem muita sensibilidade, como o deficiente visual tem muita sensibilidade, o que está na vulnerabilidade extrema social também tem muita sensibilidade para quem tem medo dele e para quem se aproxima. Esse grupo está muito vulnerável ao vírus? Como é que está isso aí? Tem muita Olha, gente? não deu ainda muito para se estabelecer isso com clareza. No começo da pandemia, a impressão que se dava é de que iria dizimar a população de rua. Isso não aconteceu. Agora, nesse segundo momento, alguns dizem no terceiro, no segundo momento, até essa vacinação começou com os moradores de rua a partir de 60 anos e agora a nível do município para todos, especialmente os que estão acolhidos no primeiro momento, porque o número de pessoas suspeitas aumentou muito. Quais foram as cenas mais simbólicas que você viu nesse ano de pandemia? Os que estão dormindo nos cemitérios.
os que não encontram lugar para dormir, os que não aguentam mais dormir na rua. Eu ouço diariamente, alguns dizem para mim: Padre, me ajuda um lugar para passar essa noite. Eu não aguento mais ficar na rua. Os olhos assustados, os olhos que choram, os olhos que sorriem, os que me retribuem afeto, proteção, os que dizem para mim: mas você não desiste mesmo, né, pai? Então, essas coisas tocam muito a espera deles, o aceno, quando eles me dizem: você é da nossa família. Como é que, para você, porque você tem quantos anos? Você está com 70? 72. 72. Por ser do grupo de risco, como é que é para você estar exercendo esse teu dia a dia? Eu tenho que tomar todos os dados necessários, né? Então, eu uso todos os equipamentos necessários, todos os EPIs, e procuro manter as normas de higiene, mas muitas vezes eles vêm, abraçam e estão muito próximos, né? Então, eu já fiz várias vezes o exame e também agora já tomei as 2 doses da vacina. Ah, que bom. O acolhimento é a palavra-chave, né? Agora, assim, você acha que a sociedade acolhe essas pessoas? Como é que é? Como é que você está enxergando a sociedade com relação a essas pessoas na pandemia? Então, é o acolhimento dentro da convivência. Acho que a palavra mais forte é conviver. A nossa sociedade ela é muito feita de bolhas. Agora, o que eu tenho percebido nesses últimos dias é uma grande sensibilização com a questão da fome. Uhum. Está acontecendo muita sensibilização. Acho que há movimento de artistas, de intelectuais, de pessoas que têm visibilidade e que estão chamando muita atenção, porque nós estamos vivendo também uma pandemia da fome. E isso está chamando muita atenção, porque todos nós conhecemos a fome como demora para chegar a hora de comer. E isso nos remete a uma fome que não é saciada. E isso tem feito e tem ocasionado uma mobilização muito grande de pessoas que querem colaborar para diminuir um sentimento que todos sentem, mas não o sentem da mesma forma. E alguns sentem por uma ausência momentânea e outros sentem por uma impossibilidade política e econômica. Nesse tempo todo seu, nesse seu trabalho, né? Porque já são mais de 3 décadas, né? Você acha que essa é a pior situação que você já viveu, que você já viu? Eu acho que vivemos muitos momentos críticos, mas eu acredito que a dificuldade desse momento, em algumas situações, parece insuperável. E ela está se tornando aguda, porque você começa a ver como hoje nós estamos vivendo uma troca de ministros aí por atacado, uma situação dramática de busca de respostas que passam pela questão econômica, como a ajuda emergencial, como a proteção social, como a sobrevivência, passa por políticas a nível do Estado e do município, na questão da saúde, na questão da vacinação em massa, na questão do acesso a uma coisa muito simples. E nesses dias muito quentes, o povo da rua está sofrendo muito, que é o acesso à água potável. Você... E o ódio, padre? O ódio. O ódio é uma coisa que voltou, né, nas nossas vidas, né? Ou, aliás, assim, acho que ele nunca Eu não esteve sei tão se ele presente. voltou, acho que ele Ele nunca apareceu, né? existiu, ele apareceu, exatamente, ele apareceu, né?
ele mostrou a cara de uma maneira talvez mais mostrou a cara de uma maneira descarada. Eu gosto muito até desse livro que acabou de sair do João Rezende, é o professor de literatura comparada, que faz um estudo sobre a retórica do ódio. É um estudo, ele faz o que chama a etnografia textual, para perceber como é que essa retórica do ódio foi sendo construída. Eu conheço bem de perto, tenho me sentido muito contemplado com o pensamento, não sei se você já viu o livro, A Retórica do Ódio, por ter sentido na pele muito fortemente essa retórica do ódio, porque é uma tática que ela não discute o conteúdo, ela desqualifica o interlocutor. Então, é interessante, hoje até aconteceu que o padre Zezinho, que é muito querido, você deve ter ouvido falar já do padre Zezinho, que é compositor, cantor, há muitas décadas, e ele colocou uma foto minha da missa de ontem e fez um texto sobre mim. E é interessante que tem mais de 1.000 e tantos comentários. A página do padre Zezinho é muito visitada. E um diz assim, esse cara aí é comunista. Então, essa é a retórica do ódio. Ela não discute a questão, ela desqualifica a pessoa. Então, ela já diz, esse aí é comunista. Então, pronto, acabou, não tem conversa. Porque você vai conversar como com essa pessoa? Então, é a retórica do ódio, que logo já te desqualifica. Se você é comunista, então, segundo o imaginário e segundo os preconceitos estabelecidos, consciente e inconscientemente, comunista é uma pessoa má. Comunista é alguém que... Aí, pois até, é um comunista de carteirinha. É a retórica do ódio. Como é que você explica o ódio? Eu demorei para entender. Assim, as pessoas odiando você, por exemplo. Como é que explica isso? Eu acredito porque nós vivemos numa sociedade, numa cultura muito desigual. A desigualdade, ela é geradora do ódio, porque o outro te ameaça. O outro, de alguma forma, é uma ameaça para você. Uma sociedade como a nossa, patrimonialista, uma sociedade meritocrática, é uma estrutura de desprezo, é uma estrutura de competição. E eu vejo no dia a dia o ódio que as pessoas têm porque o morador de rua está na calçada, porque ele está na praça. Aí vem a questão da privatização do espaço público, aquela situação das pedras embaixo do viaduto, o que eu tenho recebido de insultos, porque é uma porção de gente que se juntou ali. Então, esse ódio de certa forma, também, por isso eu não entro num conflito, de certa forma, uma defesa. As pessoas odeiam para se defender, odeiam para se proteger. E na retórica do ódio, você tem que personificar naquela pessoa que te ameaça e que você odeia todo o risco, todo o perigo. Então, as pessoas dizem, com a presença desses moradores de rua, aumentou muito o assalto. E quando você vai objetivamente ver, não aumentou, mas a presença dá uma sensação de insegurança. Eu pedi uma vez na Polícia Civil todos os boletins de ocorrência que estavam registrados de infrações ou de situações que envolvessem a população de rua como autora. Não tem. E depois pedir tem drogas o levantamento também, né? de boletins drogas, de ocorrência, né? Em que a população de rua fosse vítima. Né? Não, aí tem... Como vítima. Também não tem. Entendi. Imagino porque se o morador de rua for na delegacia fazer uma queixa, ele é posto para fora. Imagino que tenha preconceito também pela questão de drogas. Tem, mas hoje, é o que eu digo sempre, uma coisa que até, de certa forma, é assim de bom humor. Quando as pessoas dizem para mim,
o povo da rua é muito agitado, eu digo, vá numa reunião de condomínio para fazer sorteio de vaga na garagem. Eu conheço muitas reuniões de condomínio que acabaram na delegacia e que as pessoas do condomínio se agridem. Você acha que os consumidores de cocaína estão todos na rua? Que nos condomínios de luxo de São Paulo não se usa droga? Uma ocasião, uma juíza falou para mim dessa questão das drogas. Ela disse: eu passei o drone lá em cima daquela ocupação e vi tanta gente usando droga. Eu falei para ela: por que a senhora não passa o drone em cima das universidades públicas e particulares? Passa o drone de sexta-feira à noite no happy hour para ver nas universidades. Então, a questão da droga, ela não é privilégio da população de rua. Está disseminada na sociedade como um todo. Você... E Deus? Onde Deus entra nisso? Ele entra na dor e no amor. Se você procurar o que o Papa Francisco falou no Vaticano, me tocou profundamente. E Deus hoje está precisando de respirador. Não conseguiu ser vacinado. Está sufocado. Está com fome, está desempregado. Deus está abandonando. Porque ele está lá embaixo, junto dos que sofrem. O povo da rua é a imagem mais perfeita de Deus nesse momento. Desprezado, esquecido, abandonado. Jesus era um pouco essa imagem, né? Jesus é essa imagem, porque se você pegar o capítulo 25 de Mateus, ele vai dizer: eu estava com fome e você me deu de comer. Eu estava com sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava doente com Covid e você cuidou de mim. Eu estava preso e você me visitou. Eu era andarilho e você me acolheu. Jesus não diz, ele não se identifica com nenhum outro grupo social. Ele se identifica com os descartados. Isso que é o que está escrito na Bíblia. Isso é o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Porque Jesus mesmo vai dizer: todas as vezes que vocês fizeram isso a um do menor dos meus irmãos, do mais pequenino, do esquecido, é a mim que você fez. Veja, Jesus se identifica com um grupo muito odiado, que são os presos. Com um grupo muito enfraquecido, que são os doentes. Com o grupo muito esquecido, que são os sem teto, os peregrinos. E ele fala: eu estava com fome, com sede e nu. Imagine um Deus faminto, sedento e despido, crucificado. Então, o cristianismo, como diz o grande teólogo latino-americano, embora ele seja espanhol, mas ele hoje se identifica como salvadorenho, não sei se você conhece o John Sobrino, ele diz que a grande missão nossa é descer da cruz dos crucificados. O nosso povo está crucificado. Nós estamos num país que está com mais de 310 mil mortos, com um número impressionante de pessoas infectadas. O Brasil é o epicentro da pandemia. Então, nós estamos vivendo um momento dramático da nossa história, em que nós vamos vencer essa lógica, essa retórica do ódio, com a lógica do diálogo, com a lógica do amor. E é bonito que diz, não sei se você viu, a última encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, em que ele fala do perdão e que ele fala do amor. E ele diz: o que é amar o tirano? É tirar da mão dele a tirania.
Olha, daria para terminar a entrevista assim, porque é uma fala maravilhosa, mas é que eu ainda tenho algumas curiosidades Tá aqui bom, para te vamos lá. perguntar. Quando você escuta, quando você escuta essa frase que Deus é brasileiro, o que que te vem? Que ele está com fome, está desempregado, ele é um brasileiro negro, é uma brasileira trans, negra, desempregada, na rua. Você, durante a pandemia, eu li uma notícia dizendo que foi com uma mãe de santo que você apareceu, alguma coisa assim, era com uma Sim, mãe, foi com uma mãe de santo, né? sim. É. Eu, eu achei interessante esse diálogo, né? Esse diálogo, né, entre as fés. Você consegue dialogar também com os evangélicos? Nós temos que dialogar com todos, porque o diálogo supõe diferenças, senão vira monólogo. Então, o diálogo supõe as diferenças e supõe identidade, porque também você não dialoga sem você saber quem você é. O Uhum. diálogo ele supõe superar a imposição, a prepotência e eu digo de conviver, seja com evangélicos, seja com as religiões de matriz africana, com os judeus, com budistas, com muçulmanos, supõe também a convivência com os sem religião e com os ateus. Por isso, Sim, sempre eu lembro de que a misericórdia, a compaixão, não são dimensões religiosas, são dimensões humanas, porque os ateus também são misericordiosos e compassivos. verdade. Isso é verdade. Você tem... Senão a gente fica tornando os ateus impiedosos, sem misericórdia. Não é verdade. Muita gente que usa de religião e que é muito religioso, esses sim estão mostrando impiedade, falta de empatia, falta de misericórdia, prepotência, defesa de porte de armas, negacionismo, terraplanismo, uma porção de coisas estranhas. E são muito religiosos. Então, ser religioso não é garantia de ser humano. Então, esse que é o ponto, né? Como é que uma pessoa consegue ser negacionista e religiosa, né? Pois é, porque muitas vezes é fundamentalista ou usa da religião como instrumento de dominação Uhum, ou como instrumento de imposição. E o fundamentalismo ele é também uma diminuição da capacidade intelectual das pessoas, que não têm um pensamento operativo reversível. Eu tenho lembrado muito nesses últimos tempos de um grande psicólogo, de um grande estudioso, um grande personagem da história mundial, que é o Jean Piaget. Você já deve ter uhum, ouvido falar do claro, Jean Piaget. sim, Teve um tempo aqui no Brasil que tinha moda das escolas sim. piagetianas. O Jean Piaget ele faz o estudo da epistemologia e da formação do pensamento. E, segundo Piaget, nós temos três fases do pensamento: a concreta, a simbólico-intuitiva e a operativa reversível, que é o pensamento complexo. Um grande aplicador do pensamento piagetiano no Brasil e na educação foi o Lauro de Oliveira Lima, que disse que grande parte da população brasileira não passa da segunda fase do pensamento, não chega à fase operativa reversível. Por isso que no pensamento brasileiro é vermelho, é comunista, menino é azul, menina é cor-de-rosa. Isso é Entendi. o pensamento simbólico intuitivo. Uhum. Deu certo, né? Colou. Essa que é a verdade. Colou, mas é Colou. porque nós não investimos, e a história da educação no Brasil, a ligação do positivismo na história da educação do Brasil marca muito a forma de pensamento. Eu, por exemplo, peguei uma fase em que, e até hoje, estudar ciências humanas era perder tempo. Uhum. Estudar filosofia era perder tempo, sociologia, psicologia, todas as ciências humanas. Não que não sejam importantes as ciências exatas, mas
nós temos que ter capacidade da gênese do pensamento matemático e do pensamento moral. Porque o discurso religioso ele nunca esteve tão enfronhado, né? Como nos tempos de hoje, da política, né? Não é uma coisa que chama a atenção? Uhum. Você vê Pois isso com bons olhos? Não, não vejo com bons olhos. Primeiro que a gente tem que ter clareza do Estado laico. O Estado laico, desde a República, ele tem clareza da independência do chamado poder público e do Estado em relação ao pensamento religioso. Ele tem que garantir a religiosidade do povo, porque o povo é religioso, e as diferentes manifestações religiosas. Mas o pensamento religioso não pode ser assumido pelo Estado como uma forma de pensamento e de direcionamento da política. Então, o engano, dizer Deus acima de tudo, isso é muito perigoso, porque ele pode funcionar como um estímulo de um fascismo próprio, um fascismo brasileiro. Alguns autores estão chamando muita atenção de não repetirmos simplesmente fascismo. É um pós-fascismo, mas um pensamento marcado de que o poder vem de Deus e exercê-lo em nome de Deus. Você tem que garantir a fé e também aqueles que não têm fé. Mas você não pode nem fazer do teu governo militante religioso, nem militante do ateísmo. É muito perigoso de nós querermos ser uma teocracia. Jesus viveu numa teocracia. Eu nunca imaginei. Eu não sou brasileiro, eu sou libanês. Ali sim tinha problemas com fundamentalismo. Eu nunca imaginei que aqui no Brasil a gente ia ter uma questão de teocracia. Pois é. Então, todo fundamentalismo ele é perigoso. O fundamentalismo cristão, o fundamentalismo judeu, o fundamentalismo muçulmano, todo tipo de fundamentalismo ele é perigoso. E toda forma também de ateísmo militante e de um fundamentalismo ateísta, ele também é perigoso. Você precisa garantir toda expressão religiosa, mas não pode instrumentalizar. Como, por exemplo, hoje alguns políticos brasileiros, não podemos generalizar, têm como base de apoio eleitoral igrejas. Sim. Isso é um absurdo. A religião ela é um instrumento de discernimento, de vivência da tua fé, não de poder. Toda religião que quer ser instrumento de poder está equivocada. Agora, para finalizar aqui essa nossa conversa, conversa boa essa, né, padre? Conversa boa. Sobre a resposta institucional a tudo isso, a essa crise sanitária que a gente está vivendo, como você qualifica a resposta institucional, tanto no nível municipal como estadual e federal? Eu queria ouvir tua opinião sobre isso. Olha, é difícil de analisá-las todas no mesmo diapasão. Sim. Elas têm diferenças ideológicas, diferenças políticas, e diferenças e reivindicações também em cada esfera. Então, por isso é um emaranhado e é um leque de questões. A questão dos professores, a questão das escolas, a questão dos templos religiosos, a questão da vacinação em massa. Eu acho que, neste momento, diante de tantas coisas, uma coisa é fundamental, ou duas coisas são fundamentais. Garantir acesso à água potável, a proteção social através dos auxílios emergenciais, da renda básica para todos, garantir o acesso a máscaras, a proteção social, enfim, e proteção sanitária. E o outro ponto que é fundamental nos três níveis,
vacinação em massa e vacinação já. Então, acho que são 2 pontos fundamentais. E tanto a nível municipal, estadual e federal, a gente tem que ver como é que cada nível está garantido. Então, eu não quero fazer nenhum julgamento a nenhum nível, mas sugiro que em todos os 3 níveis, esse seja o nosso diapasão. A garantia da vacinação cada vez mais acelerada, nós teríamos que vacinar pelo menos 3 milhões de pessoas por dia, para estarmos numa velocidade razoável, e o Brasil é capaz de fazer isso e garantir proteção social para a grande massa de desempregados, para toda a população que está descartada, toda a população que está sendo atingida pela fome. Padre, para finalizar, o senhor tem esperanças? Olha, Dom Paulo Evaristo Cardeal Arts nos ensinou a ter uma esperança teimosa. E o lema de Dom Paulo era esperança contra todos, de esperança em esperança. Então, a nossa esperança é uma esperança teimosa, uma esperança que teima, e não uma esperança que sonha, mas uma esperança que vive. O que cada cidadão poderia fazer para contribuir diretamente com a situação? Acho que ninguém deve ser insensível, pensar só em si. Pense no outro também. E tem coisas muito simples que todos podemos fazer e que não causa problema para ninguém. Não seja preconceituoso, não discrimine, não alimente nenhuma fobia. Seja solidário, empático e fraterno. Você pode até oferecer uma garrafinha de água para um catador, dar uma palavra amiga para as pessoas e participar de um movimento contra a fome. Hoje, você vai encontrar na internet muitos movimentos que estão lutando contra a fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Muito obrigado, padre, pelo esclarecimento.